E agora, produção, imagens na tela do balanço. Vamos falar de dramas familiares, violência doméstica, gente. Algo que assusta realmente, que infelizmente muita coisa acontecendo aqui. Reportagem especial em duas matérias especiais. Vamos falar sobre violência doméstica contra as mulheres. Nós vamos conferir hoje o primeiro episódio, gente. O primeiro episódio dessa série, que tem depoimentos dramáticos, depoimentos chocantes e que nos faz refletir sobre tudo de asqueroso que acontece em um ambiente que deveria ser completamente diferente. De amor, de paz, de tranquilidade, de cumplicidade, mas que infelizmente virou cenário de guerra, de violência, de espancamentos, de xingamentos e de tantas coisas ruins. Na tela do balanço, agora. Ele só me batia. Se eu apagasse, eu acho que eu teria morrido. Ela foi agredida com 61 socos dentro de um elevador. O agressor, o próprio companheiro. Essas são imagens de crueldade que chocaram o país. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Para mim, monstruoso. Pegou no meu pescoço e pela graça de Deus, assim, eu só não morri porque eu virei. Mas no dia da minha violência, eu já fui pro ML, porque foi grave. Milhares de mulheres vivem esse drama todos os dias. Esta mulher sofreu na pele a dor da violência desde muito cedo. Durante meus 8 anos de idade, eu comecei a sofrer abuso sexual, psicológico, né? E também ele me espancava. Na verdade, não era uma correção, era um espancamento, porque ele pegava aqueles couro de boi e nos batia até sair sangue no nosso corpo. À noite, às vezes, ele pegava uma de nós para ser mulher dele na cama dele. Isso era muito terrível, monstruoso, porque o que espera uma criança de um pai, de uma mãe? Proteção. Na adolescência, continuou vivenciando mais abuso. A minha irmã me tirou do Acre, me levou para Guajará-Mirim, me botou dentro de um prostíbulo, aonde eu fui abusada aos meus 15 anos de idade, por um homem que eu nunca vi, durante horas. Tinha uma irmã minha por parte de pai que eu não sabia que era minha irmã, e ela me reconheceu. E ela me tirou de dentro do prostíbulo e me levou para casa dela. Foi aonde depois, com um ano e pouco, eu conheci o pai dos meus filhos. E eu fui morar com ele porque eu não tinha para onde ir. E eu precisava ter um canto para morar. Quando achou que a vida seria diferente, o sonho do casamento virou o pior pesadelo. E aí foi onde começou outra agressão. Foi através dele que ele me espancou muito, me bateu muito. São coisas assim que eu prefiro matar. São lembranças que eu prefiro matar. Não lembrar, porque é uma lembrança ruim. É uma lembrança que machuca, é uma lembrança que destrói. De acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2025, 747 mil mulheres sofreram ameaças no Brasil. E a maioria desses casos por alguém da família. Rondônia está entre os estados com maior taxa proporcional de lesões corporais contra mulheres. Em 75% dos casos, o agressor é o companheiro ou ex-companheiro. As cidades de Porto Velho, Ariquemes e Vilhena
concentram os maiores registros. A violência muitas vezes começa sutil, nos olhares, nos gestos, nas palavras e muitas vezes apaga o respeito. No Brasil, 3 a cada 10 mulheres já passaram por isso. Em Rondônia, esse número sobe de 4 para cada 10. A violência doméstica deixa cicatrizes profundas que vão além do corpo. Quando a agressão entra em casa, cada silêncio distancia cada vez mais a esperança. E às vezes, a consequência se torna irreversível. Minha mãe conheceu um indivíduo numa festa de aniversário de família no irmão da minha mãe, né? Mais um crime de feminicídio foi registrado em Rondônia, desta vez na cidade de Ji-Paraná. O município de Vilhena, cone sul de Rondônia, registrou um crime bárbaro. A vítima é Gleiciane da Silva Souza Gomes, de 31 anos de idade. As notícias revelam uma dor que muitas vezes fica guardada por anos pela mulher que aguentou calada. Muitas, infelizmente, não tiveram tempo de reescrever a história. Somente no ano passado, 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 97% dos casos, os autores são homens e mais de 60% ocorreram dentro do próprio lar. De acordo com o diretor de delegacias especializadas da Polícia Civil, houve um aumento no número de mortes de mulheres em Rondônia este ano em 44,4%. Ele relata também o empenho da Polícia Civil na resolução desses casos. E todos eles tiveram a resposta satisfativa na apuração, ou seja, todos os envolvidos nessas práticas de feminicídio, eles foram responsabilizados criminalmente, ou seja, foi apurado, bem apurado, eles foram indiciados, representadas suas prisões junto ao Poder Judiciário e eles foram presos e encontram-se presos em 100% dos casos havidos dentro do estado de Rondônia no ano de 2025. O Ministério Público vem atuando como defensor dessa causa e lançou recentemente o Mapa da Violência Doméstica, uma plataforma completa e acessível, disponível no portal do MP em Rondônia. Pablo Dias, analista em estatística e um dos responsáveis pela construção do mapa, explica que uma das vantagens é a possibilidade de cruzamento de dados enviados por várias instituições como polícia e judiciário. Ainda é possível saber onde está o maior tipo de denúncias e acessar os números sobre Rondônia e também por municípios. E isso a gente traz um perfil. E um diferencial desse mapa da violência doméstica, por exemplo, no painel específico das ocorrências na Polícia Militar, nós temos um resumo de fácil acesso para o usuário do painel, que vai falar, a maior parte das vítimas tinham entre a faixa etária X, com a escolaridade X, o agressor, qual que é o perfil geral desse agressor. Entre os dados que chamam a atenção estão o alto índice da violência em mulheres grávidas, também violência contra mulheres pardas e negras e mulheres sem fonte de renda. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Alexandre Santiago, as informações estatísticas têm como intuito dar suporte à criação de políticas públicas e às ações de enfrentamento da violência contra mulheres. Porque com o mapa a gente consegue acompanhar de forma real onde está havendo mais denúncia, onde a gente pode apurar o aumento do ilícito. Porque é muito interessante uma reflexão que a gente deve fazer. O fato da gente ter mais denúncias não quer dizer, mais notícias não quer dizer que o crime aumentou. E aumento de denúncia decorre, inclusive, do aumento da conscientização. A medida protetiva é uma maneira de garantir a segurança física, psicológica, patrimonial e moral que impede que o agressor volte a ameaçar ou se aproximar. Uma proteção concedida a vítimas de violência doméstica e familiar, com base na Lei Maria da Penha de 2006. E o descumprimento é crime, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos.
Com o intuito de incentivar que mais mulheres busquem essa alternativa, o Tribunal de Justiça de Rondônia vem facilitando as solicitações para atender mulheres que temem se expor. Até o momento, já foram mais de 1.000 solicitações de medidas protetivas online. Esta juíza explica a importância de facilitar o acesso, que é possível fazer o pedido tanto através do aplicativo quanto pelo site. Solicitar. Para uso, é preciso se atentar, vai ter umas orientações, estou ciente. E aqui sim, então, esse é o passo a passo. Dados da vítima, dados do agressor, dados da agressão, dados da medida e anexos. Só vamos conseguir passar para as demais fases quando formos preenchendo. O interessantíssimo é que nessa parte de anexos, isso é muito importante formar a população, que aqui nos anexos é possível que a vítima encaminhe fotos, vídeos, áudios. Por vezes a vítima tem um documento, tem a sua imagem, a imagem da violência. Quanto mais dados a pessoa coloca nesse formulário, melhor é para a avaliação do juiz e da juíza que analisa esse pedido. Vamos supor que essa vítima que ela não tem internet. Então ela vai até aqui, esse PID, que é um fórum digital, que é um ponto de inclusão digital para incluir pessoas que não têm acesso digital. Então, o servidor vai colocar essa pessoa para acessar esse serviço. O medo, o constrangimento e a dificuldade de identificar a violência são impedimentos para muitas mulheres de denunciar. Depois de 20 anos vivendo no mesmo teto de um companheiro agressor, esta mulher, apenas no ano passado, tomou coragem de denunciar e solicitar medida protetiva. A motivação foi quando ela percebeu que a vida da filha estava em risco. Enquanto era apenas com ela, aguentou calada. E até que recentemente o ex-marido retornou. Preocupada, decidiu refazer o pedido de medida protetiva. Eu me senti ameaçada de novo, né? E aí eu voltei a pedir, né? Mas no dia da minha violência eu já fui pro ML, porque foi grave. E ele me agrediu muito, né? Aí agora, como eu tinha interferido, tinha pedido para coisar, mas agora eu voltei a pedir porque aconteceu algumas coisas que eu fiquei assustada. No segundo episódio, vamos falar sobre dependência emocional, o sofrimento de quem presencia a violência e a importância do acolhimento às vítimas de violência. O Balão Geral preparou uma série especial em 2 reportagens sobre a violência doméstica contra as mulheres. Ontem já passamos a primeira matéria e agora você confere a segunda parte da matéria. Vamos acompanhar. No início, gestos de carinho, as surpresas, a atenção. Um romance que parece ter saído de um filme. O que no começo era repleto de cuidado, começa aos poucos mostrar outra face. O ciclo da violência geralmente alterna em fases de pequenas tensões, com o aumento das críticas, do ciúme, da irritabilidade e do controle disfarçado de zelo e cuidado. Em seguida, a fase da explosão, com agressões verbais ou físicas, ameaças, humilhação, até a fase do arrependimento, com pedidos de desculpas, justificativas, uma nova lua de mel, com promessas de mudanças que geralmente nunca acontecem. E assim, o ciclo se repete e pouco a pouco a violência se instala em diversas camadas. E o que é perceptível, a violência vai aumentando. Ela não fica só no primeiro ato, ela de uma reação, de uma agressão verbal, daqui a pouco, como eu falei, falar de parte para uma agressão física.
E quando a mulher ela tem essa consciência, ela vê que o ciclo vai só se agravando, ela tem que dar um basta a isso. Ela não pode aceitar isso. A cada novo ciclo, o padrão agressivo se naturaliza, criando uma raiz de medo e dependência. De acordo com essa psicóloga, a dependência emocional é um dos fatores que as mantém presas ao relacionamento, apesar de todo o sofrimento. A pessoa ela realmente cria aquela dependência emocional, ela acha que ela não vai mais conseguir viver sem aquela pessoa, que tudo que ele faz é por amor. Muitas vezes, né, a violência vem ali baseada nisso. Olha o que você me fez fazer. Eu fiz isso porque eu te amo. Então, aí ela vai acreditando naquilo pela dependência emocional. Muitas vezes, o ambiente doméstico, que deveria ser um lugar seguro, pode se tornar um cenário de violência e dor. A agressão física deixa marcas visíveis no corpo, mas essa não é a única forma de causar sofrimento. Silenciosa violência psicológica pode começar disfarçada de cuidado. E por ser sutil, muitas vezes pode não ser percebida no início pela vítima. Mas mesmo sem nenhum tapa, pode gerar marcas profundas em quem vivencia. A violência psicológica é tudo que agride o emocional, cause danos psicológicos ou afete a autoestima. Situações como humilhação, chantagens ou qualquer tipo de manipulação. Hoje, ela vive com outro companheiro, mas as sequelas emocionais do abuso físico e psicológico sofrido no casamento anterior ainda marcam a sua vida, junto com as muitas lembranças de dor. Por pouco, ela não escapa da morte. Ele era violência psicológica e ele sempre falava que, porque tu não trabalha. E nós entramos em luta corporal, onde foi que ele pegou no meu pescoço. E pela graça de Deus, assim, eu só não morri porque eu virei. Muitas vezes a situação de risco ultrapassa o casal e atinge os filhos. Esta jovem relata que até hoje vive às sombras das lembranças em presenciar a mãe sofrendo abuso verbal, psicológico e patrimonial. Os gritos e o barulho dos objetos quebrando dentro de casa são sons que ainda ecoam na memória. Meu pai quebrando muitas coisas, tipo, do nada, não tem gritaria muito alta, ele destruindo as coisas. E se você pudesse deixar um recado para sua criança daquela época, o que você falaria para ela? Essa pergunta é difícil. Eu ia falar para ela que seja mais criança, sabe? Não precisa cuidar de ninguém, cuida de você. Eles são adultos, eles se viram. Os filhos, quando presenciam isso, tem a questão do sofrimento imediato, de presenciar. Existe a questão também do sofrimento psíquico futuro desses filhos, que eles também vão ter questões a tratar, né? Qualquer tipo de violência vai gerar consequência psicológica. Então, se for violência psicológica, gera automaticamente a consequência disso, que é transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, baixa autoestima, né? E aí, no caso, se a pessoa sofre violência física, violência patrimonial, violência sexual, ela também vai gerar essas consequências. Não necessariamente as mesmas para todas as mulheres, né? Mas sempre atrelada a consequências psicológicas. Outra violência que marca a vida de muitas mulheres é a patrimonial, caracterizada por diversos fatores, como dependência financeira, controle do uso do dinheiro, se apossar dos bens, salário ou benefícios da vítima, além de destruir objetos pessoais ou da casa. Esta mulher tem nível alto de escolaridade, bom trabalho e estabilidade financeira. Apesar de todos os esclarecimentos, se viu presa na teia da violência e uma dívida de mais de R$40 mil que ele fez no nome dela. Ele pediu para financiar um carro, eu financiei um carro,
no meu nome, e ele pagava as prestações. E no momento ele começou a mudar muito o comportamento dele em relação a mim. E aí ele foi mudando o comportamento, ficando extremamente agressivo, me controlando muito. E aí foi quando eu quis dar um basta, sair do relacionamento, e ele não quis resolver as coisas, ele começou a fazer coisas piores. Mas ela não se calou. Denunciou, foi atrás dos seus direitos e encontrou escuta e compreensão no NAVIT, Núcleo de Atendimento às Vítimas do Ministério Público em Rondônia. Quando chegou no Ministério Público, que eu nunca tive contato nenhum com a promotora, das provas que eu deixei lá, que foi quando eu falei, nossa, alguém viu o que está acontecendo. Porque até então era tudo assim como se eu estivesse inventando coisas, né? Então, me desacreditando, né? E as provas estavam todas lá. Toda a decoração do espaço e estrutura especializada do NAVIT foi pensado nisso, cuidar, ouvir e apoiar. Além de Porto Velho, o serviço também funciona em Ji-Paraná e Ariquemes. As vítimas podem buscar orientação e acesso à justiça, apoio e encaminhamento psicossocial e de saúde. Não é apenas o atendimento em si, mas o espaço como um todo, né? A gente oferece um espaço de segurança, um espaço de acolhimento, um espaço onde a gente promove a essa vítima uma oportunidade dela se abrir com a gente de uma forma totalmente diferente, né? Sem julgamento, sem a gente estar nessa posição jurídica, a gente trabalha essa questão do entendimento da vítima pelo contexto da violência, né? E aí a gente faz com que esse atendimento seja mais mediado pelo afeto, no caso. Para que essas mulheres, elas tenham maior acolhimento, maior agilidade e eficiência no atendimento inicial e que elas sejam devidamente amparadas nesse que é um dos momentos mais decisivos para a construção de uma nova vida, pautada em respeito e liberdade, que é quando ela decide romper com os ciclos de violência, né, aos quais ela está submetida, às vezes por muitos anos. A acolhida para quem sofre é essencial. Pensando nisso, a Polícia Civil em Porto Velho criou uma delegacia especializada em vítimas. Mulheres e crianças ainda têm um espaço reservado para elas. A delegada Lucilene Pedrosa de Souza explica que o atendimento humanizado é uma preocupação para a instituição e uma forma de mostrar que a dor do outro importa. Já tem um atendimento separado do crime comum. Então, elas já são direcionadas para fazer um atendimento. Primeiro, ela vai estar sozinha relatando o fato, o que aconteceu. Ela vai ter pessoas que estão programadas já para fazer esse atendimento. Uma luta que não se ganha só. Foi entendendo a importância de unir forças e atuar em conjunto que foi criada em 2010 a Rede Lilás, composta por diversas organizações e instituições públicas no combate ao abuso contra a mulher, promovendo campanhas, ações de conscientização e fortalecimento de políticas públicas. Com programas como Mulher Protegida, da Secretaria de Assistência Social, SEAS, que auxilia mulheres ou meninas vítimas da violência doméstica e familiar em situação de vulnerabilidade, com medida protetiva e que morem no estado de Rondônia. Elas têm direito a um auxílio financeiro de R$ 600 por um ano, acompanhamento psicossocial e cursos de capacitação profissional. Através de trabalhos em conjunto, hoje, onde quer que a mulher peça auxílio, não importa o canal, ela vai receber atendimento. Mais do que instituições unidas, a sociedade precisa entender que essa luta também é de responsabilidade de todas. Em briga de marido e mulher... Se mete a colher, sim. Escutou algum barulho estranho que venha de dentro de uma residência? Liga 190 lá no CIOP, no Centro Integrado de Operações Policiais, denuncia, não precisa se identificar, liga ao 197 da Polícia Civil, faz o seu registro de forma reservada, não precisa
trazer qualquer grau de identificação, somente narrar os fatos, onde supostamente aconteceu, o horário, e aí a polícia ela vai adotar as providências necessárias. Essa frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, há muito tempo é combatida pela Lei Maria da Penha, é um problema social, um problema grave, é um problema de todos e de todas. Sem fins lucrativos, se mantendo apenas através do voluntariado e de contribuição de padrinhos, o coletivo Flores da Amazônia oferece cursos de defesa pessoal e bordado para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e abuso doméstico. Aqui aprendem uma nova atividade. Para ela, o programa deu uma nova esperança, tanto de uma nova ocupação, quanto de afeto que por muitas vezes foi negado. Ver o nosso sonho ali, né, sendo realizado e que a gente foi capaz de fazer, que quando você está numa situação igual como eu passei e a gente acha que a gente não é capaz de fazer o que a gente fez hoje, né? Até porque a gente não tem força, não tem ânimo, não tem alegria. E esse projeto Flor da Amazônia, ela me trouxe tudo isso, tudo que eu precisava. Acolhimento, né? Um abraço das pessoas que, nossa, para mim, elas são minha família, né? Hoje o coletivo Flores da Amazônia, ele vem dando um apoio, um suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade, no sentido assim de impulsionar essa mulher, né? Que ela consiga se recolocar na sociedade através dos cursos de bordado, através do curso de defesa pessoal, né? Então a gente vem buscando dar o apoio emocional para essa mulher, o apoio psicológico, incentivar a ela ter uma profissão. A importância é justamente trazer para elas esse resgate de autoestima, para que elas também encontrem em outras mulheres uma rede de apoio, não somente em nós que estamos nos voluntariando nesse trabalho, mas que elas consigam enxergar ao redor delas as pessoas que já passaram por algum tipo de violência ou já passaram por algum tipo de vulnerabilidade e conseguiram se reerguer e hoje conseguem caminhar, conseguem ter uma vida mais equilibrada e ter alegria. Com suporte e apoio de todos, a mulher que passou ou ainda passa por isso possa receber todo o acolhimento necessário e compreender que, apesar de toda a dor, existe uma vida após a violência. Eu tenho um sonho e eu vou realizar esse sonho. A gente consegue, sim. É difícil, mas a gente luta e consegue. Tantas guerras, foi tantas batalhas, mas eu cheguei até aqui e acredito que ainda vou muito longe.